Então, bom dia, João, bom dia a todos. Está carregando aqui a apresentação, mas eu vou Tranquilo, tá aqui. iniciar Pode estar. agradecendo, né? Agradecendo mais uma. Tá aí, ótimo. Agradecendo mais uma vez o convite para participar desse seminário, né? Desse simpósio internacional de tecnologias digitais. Desde 2017, eu participo, né, desse evento que eu considero um dos melhores eventos na área. Aprendi já muito durante todos esses anos participando e hoje estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco sobre as minhas experiências, tanto de pesquisa quanto agora de atuação voltada, né, à formação de professores relacionados à BNCC Computação. Né? Então, eu trago aqui para o nosso debate hoje da BNCC Computação à sala de aula e eu vou partilhar uma experiência da Rede Municipal do Paraná, né, onde a gente tem desenvolvido um trabalho junto com os professores do município, educação infantil e ensino fundamental, e uma experiência que tem sido assim, tem se mostrado muito positiva, principalmente quando a gente olha para essa realidade que nós conhecemos, né? Que a maioria das escolas elas não possuem laboratório ou internet de qualidade. Muitos professores sentem-se ainda muito inseguros diante do tema digital. Há esse receio, como a gente já discutiu aqui, vocês têm durante esse evento discutido também, apresentado aí, esse receio de que a tecnologia possa, aos poucos, ir tomando esse lugar do professor, né? E existe também uma resistência natural e, claro, uma resistência legítima àquilo que é novo, àquilo que é desafiante. Então, diante de toda essa realidade, a gente traz aqui um debate sobre a educação digital, a BNCC Computação, principalmente, e que o nosso foco não está centrado na tecnologia em si, na ferramenta em si, né? Numa perspectiva de que a educação digital ela não é ensinar a usar o computador, né? É ensinar a desenvolver pensamentos críticos, desenvolver a criatividade, a resolução de problemas, a cidadania digital nos nossos estudantes para que eles possam aí vivenciar com mais responsabilidade essa sociedade digital que tanto, né, faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente se coloca numa discussão de que a educação digital ela, ela é um assunto novo, principalmente por causa desse boom da inteligência artificial nos últimos anos e dessa organização com relação ao Ministério da Educação voltado para a educação básica, dessa cobrança de que a BNCC Computação seja de fato levada, né, para o trabalho pedagógico nas salas de aula. Então, eu trago aqui também para que a gente demarque que a educação digital ela não é algo do momento presente, mas que ela vem sendo construída já há um longo caminho e que ela já está presente na BNCC Base Comum desde 2017, né? Então, não é uma iniciativa isolada, ela está inserida em um conjunto de políticas que orientam e legitimam, né, o trabalho nas escolas. E aí a gente vê que agora em 2026 foi o ano em que houve aí a data limite para que, de fato, ela deixe de ser apenas um documento e passe a integrar os currículos da educação básica no nosso país. Isso tanto nas redes municipais, estaduais e redes privadas. E aí eu vou contextualizar também aqui a questão do Rio Grande do Norte, né? Que é onde eu estou trazendo para vocês essa experiência que desde 2024 também já a gente já tem feito para
interligar as políticas nacionais com as políticas do Estado, né? Desde 2024, aí, com a educação digital, o Rio Grande do Norte já se organiza com relação à promulgação e ao estabelecimento de leis, de protocolos, né? De pareceres voltados para o trabalho com a educação digital, e agora, mais recentemente, em 2026, no início agora de 2026, os referenciais para a educação digital e midiática do Estado do Rio Grande do Norte, que é um referencial muito robusto, onde vem aí todas as competências, habilidades, toda a estrutura que está lá na BNCC Computação, mas de forma muito mais ampliada, voltadas para todas as modalidades de ensino, incluindo também não só a educação de educação infantil ao ensino médio, mas também educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação quilombola. Então, é um referencial bem robusto que vem nos mostrar o passo a passo de como fazer, como levar a educação digital para as nossas salas de aula. E é nesse contexto que se destaca aqui a BNCC Computação como essa resposta, né, para atender às demandas da sociedade cada vez mais digital, né, e que a sua implementação realmente se coloca como um grande desafio para as nossas redes de ensino, tanto a rede municipal, que é o exemplo que eu trago aqui, como também para a rede estadual. Principalmente por causa, né, da formação de professores que, mesmo diante de muitos debates, de muitas iniciativas, de muitas políticas voltadas para a cultura digital, para a inserção das tecnologias como um recurso pedagógico, a gente sabe que ainda falta muito com relação à formação continuada para que os professores consigam ter essa afinidade com as tecnologias e principalmente agora com a BNCC Computação, né? E aí a gente vai focar dentro desses 3 pilares que vem sendo colocado aqui na BNCC Computação, que está para além, né, do ensino de tecnologias. Está aí para a educação, a formação em pensamento computacional, resolução de problemas, identificação de padrões, algoritmo e raciocínio lógico, mundo digital e cultura digital, né? Então, esses são os 3 eixos do pensamento computacional e também os 3 eixos dessa experiência que partilho aqui hoje com vocês, de formação com os professores da Rede Municipal do Paraná. Então, a computação, ela pode e deve ser desenvolvida através de situações pedagógicas simples e integradas ao currículo. Então, a partir dessa vertente, a gente começa a desmistificar, né, aquele peso que, quando se fala em BNCC Computação, os professores têm, de que, eu vou precisar saber programar, eu vou precisar dominar tudo da técnica, eu vou precisar saber, eu vou precisar ser expert em computação, e não, a gente vai olhar para uma perspectiva muito mais simplista e integrada àquilo que os professores já vêm fazendo, uma vez que os critérios de implementação da BNCC Computação, eles podem ser tanto através de uma disciplina ou através de forma transversal. Nesse contexto, tanto o Estado do Rio Grande do Norte, como, no caso, o município do Paraná, que eu vou já apresentar para vocês, a decisão foi que essa implementação ocorresse de forma transversal. Então,
os professores já com os seus currículos das disciplinas e das turmas que atuam, vão, né, estão, na verdade, fazendo a inserção dessas competências, desse trabalho com as competências e com as habilidades relacionadas à BNCC Computação. E aí, para fazer uma demonstração bem simples daquilo que a gente vem focando, com relação à educação infantil, o trabalho com algoritmos com o corpo, ou seja, identificação de padrões, sequências de movimentos coordenados, jogos de percursos, atividades totalmente desplugadas, né? Anos iniciais da ação à estrutura, aí a BNCC Computação, ela vai progredindo de acordo com as etapas de ensino. Então, na educação infantil, a gente já trabalha os conceitos de forma muito mais desplugada, apesar de que nas outras modalidades também o nosso foco foi o trabalho com a computação desplugada, mas aqui a gente já vê que nos anos iniciais, anos finais e ensino médio há uma graduação, um nível que vai se ampliando com relação aos conceitos, né? Então, nos anos iniciais, da ação à estrutura, organização e classificação de objetos, construção de algoritmos mais complexos, jogos de lógica, representação de informações e segurança digital, e nos anos finais, a gente vai focar aí na estruturação de dados e lógica, pensamento algorítmico e depuração, programação visual e textual, cibersegurança e ética digital. Eu tô vendo aqui que os slides, eles ficaram um pouco desconfigurados quando eu fiz a inserção aqui, então eu estou percebendo aqui que tem algumas frases que estão sendo cobertas pelas imagens, mas isso não vai comprometer a nossa apresentação. Depois eu posso repassar para o professor João essa apresentação e ele pode disponibilizar nos grupos aí, nos e-mails de vocês, para quem interessar, tá certo? Então, olha só. O que a BNCC realmente pede aos professores, né? Então, na educação infantil, esse foco muito mais desplugado, através de atividades relacionadas a movimentos físicos, reconhecimento sensorial, jogos de percurso. Nos anos iniciais, já o foco já tem uma progressão maior, já é o lógico digital, uma classificação mais estruturada, representação de dados, lógica e segurança. Só que, apesar de o foco já ser mais lógico digital, isso não impede que os professores que não têm acesso aos recursos tecnológicos, porque a gente sabe que, de fato, é realidade de muitas das nossas escolas, inclusive desse exemplo que eu vou mostrar, partilhar aqui com vocês, né? A rede municipal do Paraná, ela não dispõe de um aparato tecnológico, de laboratórios, de computadores, mas a gente vai ver que o foco, apesar de ser o trabalho com algumas das estruturas relacionadas à computação, a dados, a lógica, a gente vai fazer um trabalho bem interessante mesmo sem o tecnológico, mesmo com a ausência, né, desse aparato tecnológico. E anos finais, nós já temos aí um foco maior na resolução de problemas com estratégias computacionais, criação e análise de algoritmos, programação em ambientes educacionais, pensamento crítico sobre dados e tecnologia e cidadania digital. E aí, eu apresento aqui para vocês o município, né, do Paraná, Rio Grande do Norte, um município pequenininho que fica na chamada Tromba do Elefante, bem lá na Trombinha, fazendo fronteira aí com a Paraíba, né? O Paraná é um município que tem apenas 3.934 habitantes, 648 alunos da rede básica, educação infantil e ensino fundamental, porque o ensino médio é responsabilidade do Estado, então, nas escolas municipais, só atende
alunos da educação infantil e anos iniciais e finais. E um corpo docente muito pequenininho, né? Apenas 42 professores em atividades. Então, a nossa experiência traz aqui um curso de formação de 40 horas com esses 42 professores esses que vão desde a educação infantil até os anos finais, e muitos deles atuam tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. E o objetivo central foi, a gente pensou em transformar as orientações da BNCC em experiências pedagógicas viáveis para a realidade do município. O município esse, que, como eu já falei, é um município carente de recursos tecnológicos e não diferente daquilo que uma grande parte da educação dos municípios. Um diferencial aqui com relação ao estado do Rio Grande do Norte é que todas as escolas do estado receberam laboratórios móveis compostos por Chromebooks e os carrinhos de recarga. Então, assim, com relação às escolas do estado, o município ainda não deu esse passo, mas isso não impediu que a gente trabalhasse, né, fizesse um trabalho aí bem interessante relacionado à BNCC Computação, principalmente pelo fato de o município perceber que a cobrança estava. Esse ano, a gente precisa mostrar evidências de que o pensamento computacional, a educação digital está sendo trabalhada no município, e os professores, eles precisavam dessa formação, eles precisavam de uma base, né, de formação para dar o pontapé inicial. Então, foi isso que aconteceu. E a nossa jornada, ela ainda não se encerrou. Nós estamos aqui na etapa da cultura digital e metodologias ativas, e a gente começou uma discussão aí sobre os fundamentos da educação digital e BNCC. Passamos pela fase do pensamento computacional, eixo mundo digital, e estamos agora na cultura digital e metodologias ativas, né? Com foco aí em transformar as orientações da BNCC em experiências viáveis para a realidade, né, desses alunos. E aí, diante, né, dessas fases que a gente já passou, dessa formação com esses professores, a gente já tem alguns resultados interessantes, né? 72% dos professores que estão participando da formação, eles não tinham recebido nenhuma formação em tecnologias educacionais. Então, a predominância de professores experientes que recorrem à autoformação e à aprendizagem informal, mas com relação a uma formação continuada, estruturada, ofertada pela rede, 72% dos professores não tinham participado. E esse é um dado muito importante e significativo, por quê? Porque vem, como a gente está vivenciando, né, a necessidade da implantação da educação digital nas escolas para responder uma demanda da sociedade, e a gente vê que, mesmo diante de tantas políticas, de tantas propostas, de tantos projetos, ainda falta o principal, que é a formação continuada dos professores para que eles consigam responder e levar para as salas de aulas, né, toda essas experiências com relação à educação digital. Outros resultados aí nos mostram, né, dessas experiências, que a utilização das tecnologias por parte desses professores é uma utilização de forma bem moderada, e principalmente com relação à utilização de recursos para que eles consigam aí um apoio aos seus processos de planejamento, né, de pesquisas, ou seja, não com a intencionalidade pedagógica, não como um método, mas principalmente como um apoio à sua prática. A confiança da maioria dos professores é moderada e elevada, mas ainda alguns demonstram insegurança, mas principalmente voltado a essa parte de apoio ao ensino e não como um método, como levar a tecnologia, né? A cultura digital é o pilar mais familiar, mas o conhecimento geral da BNCC Computação ainda está em fase inicial, nível básico,
né? A maior parte dos professores não tinham o conhecimento com relação à BNCC Computação, mas com relação ao pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, era assim muito superficial, né? Eles estão construindo essas referências ao longo desse processo formativo. O que mais se destacou foi a cultura digital, mas ainda no nível bem básico. E aí a gente, como já era esperado, né, as principais barreiras que se mostraram aí diante desse trabalho com esses professores é a limitação da infraestrutura, tanto a infraestrutura como a necessidade de formação continuada, que é o que nós estamos vivenciando nesse período, desde o mês de fevereiro, né? E as intenções, né, o que eles mais esperam e que a gente vai ver que realmente já está acontecendo algumas coisas, essa expectativa focada na aplicação prática. A necessidade era de como fazer, porque a tensão, quando a gente chegou para organizar essa formação e os primeiros momentos era que todos os professores estavam com essa angústia, mas como eu não entendo de computação, eu não sei mexer quase no computador, eu sei fazer o básico, como é que eu vou levar a computação para os meus alunos, principalmente professores de educação infantil, anos iniciais, e em uma realidade onde a maioria dos professores são veteranos, já tem um longo percurso aí, já estão assim, alguns próximos à aposentadoria. Então, há todo um contexto que gerou essas expectativas de que não seriam capazes, né, de responder a essa demanda que o município e que o país como um todo está exigindo que seja, né, trabalhado. Então, a principal expectativa era como eu vou conseguir colocar em prática essa aplicação, né? Intenção clara de transformar conhecimentos em práticas concretas. E aí, houve consenso entre os participantes quanto à viabilidade do desenvolvimento de atividades de computação, mesmo em contextos com infraestrutura limitada. Então, esse resultado aqui, a gente já pega de uma experiência que foi realizada agora, no final do mês de maio, e a gente já viu, depois de trabalhar 2 eixos da BNCC Computação, que, de fato, eles apontam que há essa necessidade de infraestrutura, é uma das principais barreiras à formação, mas aí a gente já consegue ver que há sim possibilidade de desenvolver atividades mesmo em contextos limitados, né? Principalmente com relação à infraestrutura e quando se tem formação para conseguir, né, entender, principalmente, porque quando se fala em cultura, em mundo digital, em educação digital, em BNCC Computação, a gente não foca na tecnologia em si, mas a gente foca em conceitos, a gente foca em desenvolver habilidades e competências nos alunos voltados para essas práticas de como se comportar nesse ambiente digital, como ser crítico, como ser participativo, como atuar de uma forma muito mais consciente e aprender, né, todas essas competências, desenvolver todas essas habilidades relacionadas aos 3 eixos. E aí, o que a gente consegue perceber com relação à cultura digital, desafios e perspectivas seria familiaridade e conhecimento básico, né? Eles mostram que tem um conhecimento, mas ainda muito limitado, e o que se destaca é a cultura digital. Expectativa por aplicações práticas, foco na implementação efetiva na escola e nada distante daquilo que eles já vêm fazendo nos seus planejamentos, porque o nosso foco também foi pegar as competências e as habilidades da BNCC Computação e focar juntamente dentro daquilo que é o planejamento deles relacionados às competências e habilidades da BNCC, né, e do currículo de cada modalidade, para que eles façam essa integração e trabalhem de forma aí, interdisciplinar e bem articulada, sem precisar trazer questões ou temáticas para além daquilo que eles já estão
trabalhando. Consenso, viabilidade em infraestrutura limitada, mas mesmo assim houve a possibilidade, né, de realizar algumas atividades com poucos recursos. As barreiras, limitações físicas e necessidades de capacitação, intenção de transformar sala de aula, né? E aqui a gente traz alguns exemplos daquilo que aconteceu, né, já no módulo 2, que foi o pensamento computacional. Então, a gente traz aqui algumas imagens que vão mostrar na prática como eles organizaram um trabalho voltado para desenvolver as competências do pensamento computacional, por exemplo, aqui na educação infantil, em uma temática, em um conteúdo que já era planejado por eles ser trabalhados, que é a questão das vogais. E aí a atividade organizada pelos professores foi circuito desplugando as vogais na educação infantil nível 2. Aqui tem outra experiência que já foi o robô matemático, missão biblioteca. Então, eles trabalharam o pensamento computacional através de um circuito onde os alunos eles iam tendo que desvendar algumas incógnitas, eles tinham que responder a alguns desafios para poder ir recebendo os comandos e seguindo aí até alcançar o objetivo final, que era chegar na biblioteca. Outra experiência aqui também muito interessante foi guiando o robô matemático, onde a professora do 3º ano, ela organizou aí um circuito também utilizando o próprio espaço da sala de aula, fazendo marcações no chão, fazendo aí adição de alguns números, de algumas setas, de alguns comandos no chão também, para que os alunos eles fossem respondendo os desafios, dando os comandos para que um aluno que representava o robô, né, fosse caminhando, realizando todo esse percurso, para entender aí algumas das premissas, né, do pensamento computacional. E bem interessante. Aqui também, outro exemplo, que foi na educação infantil. Na educação infantil, que foi a aventura do Dini e o Ovo Perdido. Então, assim, quando eles foram partilhar essa experiência, foi muito interessante, porque as professoras foram mais de uma professora nessa atividade, né, da educação infantil, e elas foram organizando todo um percurso de contação de história. Elas fizeram o dinossauro, uma caracterização para o aluno que ia representar o dinossauro, e os outros alunos iam dando as dicas e seguindo um passo a passo aí orientado pela professora para que o dinossauro conseguisse encontrar o ovo perdido. E assim, em vários ambientes da escola, e elas foram também organizando, bem interessante, um lago feito de papel, e onde eles teriam que atravessar, e assim, foi uma experiência também que elas apresentaram, que foi bem exitosa. E na educação infantil, focado na contação de história e na exploração do ambiente da própria escola, né? Outra atividade foi a atividade aqui também, robô matemático. Vejam que elas focaram principalmente no conteúdo de matemática, mas mesclaram com outras questões. Geralmente, essas atividades, elas focavam numa leitura prévia, numa contação de história, com todo um contexto. Então, elas foca principalmente na matemática, nos desafios, mas integram em outros tipos de conteúdo, né? Robô matemático, 1º ano, 16 alunos, onde também elas construíram o robô, elas fizeram um controle. Interessante que esse controle que elas fizeram, elas montaram com
uma ligação entre uma pilha e uma lanterna, e quando o aluno apertava no controle, ele dava um comandozinho, fazia um som, e assim, foi muito interessante. Então, era uma atividade também de realizar os desafios, e depois de realizar os desafios, um aluno ou um grupo de alunos iam levando o robô, e aí, se o robô errasse, tinha todo um processo, né, de refazer, de dar os comandos corretamente. E aqui são alguns exemplos que a gente vê, né, que são bem concretos, que são bem reais com relação àquilo que a escola tem a possibilidade de fazer, mesmo sem tanto recurso tecnológico, mesmo sem levar os alunos, né, para um laboratório, mesmo sem ter a tecnologia em si para mostrar também que é importante, né, mas o foco nosso, como não dispomos, né, desses recursos, foi fazer esse trabalho de forma desplugada, né, e claro, nós também estamos trabalhando sobre as premissas plugadas, as possibilidades que temos de também fazer trabalhos plugados, mas nesse momento, como não há essa disponibilidade, nós estamos focando nessas atividades. Então, eu vou aqui o que temos visto, né, ao longo dessa jornada, que ainda não encerrou, ainda temos ainda dois encontros para poder finalizar esse processo de formação, que vai até agosto, né? Nós temos visto os professores muito integrados, professores aprendendo juntos, professores experimentando novas possibilidades, professores transformando aí as orientações curriculares em práticas pedagógicas, professores construindo experiências muito significativas para os seus estudantes, tirando os estudantes das suas salas, das suas cadeiras, né? Levando para explorar outros ambientes, e isso tem sido muito válido e muito rico. E os depoimentos é que os alunos estão se envolvendo muito nesse tipo de atividade, porque são atividades um pouco diferenciadas, né? Então, essa experiência com o trabalho, né, da BNCC Computação nos mostra que eu estou passando aqui porque o slide está diferente. Nos mostra que a BNCC Computação amplia o papel da escola, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais para a participação crítica e responsável na sociedade digital. Essa experiência no município de Paraná, né, demonstra que a implementação é possível, mesmo em contextos com limitações de infraestrutura, mesmo quando e acompanhada, né, de formação e apoio pedagógico. Os professores mostram elevado interesse e potencial de inovação. Assim, eu só trouxe alguns exemplos, mas foram apresentados no dia da socialização das oficinas muitos exemplos interessantes de trabalhos que foram feitos. E, assim, de um potencial muito grande de inovação desses professores que estavam lá, paradinhos, escondidinhos, fazendo o seu trabalho na sala de aula sem nenhuma visibilidade. A gente deu esse destaque para eles à medida que desafiamos eles fazerem esses tipos de atividade, eles próprios pensarem, né, de acordo com a sua turma, com a realidade da turma, o que era mais pertinente, o que dava para realizar. Então, assim, a gente viu que saíram atividades maravilhosas, né, onde transformaram conceitos da BNCC em experiências concretas de aprendizagem, né? A consolidação da educação digital exige continuidade, né? Fortalecendo processos de formação, colaboração entre os docentes, integração curricular. E, assim, isso é muito interessante porque a gente tem visto nas nossas organizações, né, dos trabalhos, da nossa proposta, né, de formação nesse curso, a gente tem organizado os professores nesse sentido, para que eles troquem entre si,
né? Os professores de educação infantil partilhando de experiências, mostrando o que já fazem, aprendendo com os outros professores através das experiências que eles compartilham. Isso é muito rico, essa formação entre pares é muito rico. E também esse apoio que a equipe do curso tem dado para que os professores se sintam confiantes também, né? Porque logo quando a gente começou, a dúvida era, eu vou conseguir? Eu não entendo de tecnologia, mas à medida que a gente foi trabalhando os conceitos do pensamento computacional, todas as fases, eles foram percebendo que isso já era trabalhado no dia a dia, quando se trabalhava uma receita, quando se trabalhava uma produção textual com início, meio e fim. Então, assim, os conceitos do pensamento computacional foram sendo identificados em várias atividades que eles já realizavam no dia a dia e que, de fato, eles não tinham essa consciência porque ainda não tinha apropriação, né, desse conhecimento. E aí eu trago aqui 5 passos, 5 passos para promover a educação digital na prática pedagógica, né? Que foram as 5 das premissas que a gente levou para essa formação, né? Então, primeiro, comece pelo que você já faz bem. Então, o nosso foco foi muito esse, foi incentivar que os professores eles pudessem levar essas atividades voltadas para a BNCC Computação com aquilo que eles já faziam. E todas essas identificações que eu citei anteriormente, daquilo que eles faziam com receitas, com mapas, com histórias, com resolução de problemas, tudo isso eles já tinham, eles identificaram que já faz parte desse mundo digital, dessas premissas do pensamento computacional, né, da cultura digital, e aí foi só um pontapé inicial para eles se perceberem nesse processo, né? Então, use atividades que já realiza, né? Perceba onde está o pensamento computacional, em receitas, em levar os alunos da educação infantil para a cozinha, para ver, né, o passo a passo da produção de uma salada, que foi uma das atividades que foram realizadas também na educação infantil, que eu não mostrei aqui. 2, trabalhe o pensamento antes da tecnologia, né? Outra das nossas premissas dessa organização, da organização dessa formação. Ensine o aluno a refletir, organizar, verificar informações. Ou seja, isso é mais importante do que qualquer outra ferramenta. Traga o cotidiano digital do aluno para a aula. Use exemplos reais, como vídeos, redes sociais, jogos para desenvolver análise crítica e responsabilidade, né? Que aqui eu tenho até um relato de uma professora que eu também não trouxe aqui nos exemplos, mas a professora de história que estava trabalhando sobre um contexto dos vikings e de outros grupos, e os alunos do 7º ou foi do 8º ano já conseguiram identificar. Professora, eu tenho um jogo que eu uso, que eu faço no meu celular, que eu brinco no meu celular, e que esse grupo, eles não são bons, eles são grupos que eles matam, eles... Então, assim, olha só o assunto que a professora de história está trabalhando e que o aluno já consegue fazer essa associação de realidades, e a professora de realidades que ele tem, né, nos seus ambientes digitais, e a professora disse que não conhecia, então ela teve que mudar um pouco o foco da aula e foi lá para o jogo para entender como era que o jogo funcionava, qual a relação desse grupo no jogo com o grupo que ela estava trazendo para a explicação. Então, assim, é uma estratégia muito positiva e muito interessante. 4, promova pequenas experiências ativas, inclua desafios, resoluções de problemas, atividades em etapas que estimulam autonomia e participação. 5, use tecnologia como instrumento de transformação. Mostre aos alunos que o digital pode servir para aprender, colaborar e contribuir positivamente com a comunidade, né? E para fechar essa experiência que eu trago aqui hoje, não poderia
deixar de trazer aqui Paulo Freire, né? Porque ele está mais presente do que nunca dentro desse contexto da educação digital, quando ele fala que a educação para as mídias deve ser encarada como uma prática que possibilita a leitura do mundo, que é a competência das competências. E eu acho, a gente considera que o foco seja esse mesmo, fazer com que o aluno possa atuar nesse mundo de forma crítica, de forma se questionando, tendo as suas dúvidas, não acreditando em tudo que vê, principalmente em tempo da educação, da inteligência artificial. Então, essa leitura de mundo é o que mais importa para que os alunos possam se desenvolver intelectualmente e serem mais atuantes na sociedade, né? Então, a tecnologia muda, as ferramentas, elas evoluem, mas a essência, ela permanece. A essência que é ensinar a pensar, ensinar a discernir, ensinar a agir com consciência, né? Tudo isso permanece. E nisso a escola pública e o professor, eles continuam sendo insubstituíveis, né? E era essa experiência que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Não estou vendo o chat, mas João vai aí. Perfeito. Né? Obrigado, né, Michele, por apresentar, né, a experiência aí do município em que você acompanhou. De fato, a BNCC Computação tem sido um desafio, né, para vários municípios, não só no Rio Grande do Norte, mas todo o Brasil. Eu estive aí, juntamente com o Ministério da Educação, né, nessa especialização em educação digital, como tutor, e vários, né, secretários, pessoas de município que estão integradas com a educação participaram dessa formação e eu acompanhei aí muito de perto esses alunos que são profissionais e como a grande maioria dos municípios estão mais ou menos na mesma situação, ou seja, com professores ainda um pouco distantes dessa cultura digital, desse mundo, e agora precisando rapidamente absorver todos esses conhecimentos para colocar em prática. Por mais que a pandemia tenha favorecido, né, uma aproximação com o digital, mas nunca é suficiente, né, porque foi uma situação ali muito emergencial. E, passada também a pandemia, muita gente, às vezes, até esqueceu ou deixou de utilizar esses recursos no seu cotidiano, tá? E aí eu te pergunto, quais que seriam as competências da BNCC Computação que têm sido aí mais desafiadoras de desenvolver em sala de aula para o professor? O que você considera? O eixo do pensamento computacional, João. O eixo do pensamento computacional foi, assim, o maior desafio até a gente conseguir desmistificar nos professores, principalmente educação infantil e anos iniciais, de que eles não precisariam saber programar. Eles não precisariam entender da tecnologia, do recurso em si, mas de todas as estratégias, dos conceitos, para, em sua prática, eles conseguirem ver o que já fazem e o que podem acrescentar dentro daquilo que já fazem. Então, assim, com relação ao mundo digital e à cultura digital, tem sido mais tranquilo, porque os professores acabam que já vivenciam muito, principalmente em virtude de os alunos vivenciarem também essas questões muito intensas com o celular, com alguns problemas relacionados às fake news, a bullying, mas o pensamento computacional foi o maior desafio. É tanto que a gente focou bastante no trabalho para que eles conseguissem entender, né, as premissas, todo o passo a passo e as etapas do pensamento computacional, para que eles vissem naquilo que eles já fazem referências desse trabalho com o pensamento computacional. E foi bem interessante, porque conseguiu sair atividades e experiências muito exitosas já dentro desse contexto. Exatamente. Toda vez que toca nessa questão, as pessoas acham assim, eu tenho que ensinar programação para os alunos, eu tenho que ser muito especializado em temas relacionados à computação
para dar conta disso, enquanto que, na verdade, eles podem trabalhar numa perspectiva desplugada e está dando conta, de fato, do pensamento computacional, né? E aí, quais recomendações que você daria, por exemplo, para municípios que estão iniciando esse processo, que estão nessa transição, como que você poderia, né, pensar em uma dica que ajudaria muito para eles? João, pela experiência que a gente está tendo, tanto no Estado, porque no Estado eu integro a equipe do Núcleo de Tecnologias em Apoio, a Núcleo de Apoio às Tecnologias Educacionais, que trabalha exatamente com formação de professores, e nesse município, e mais outros que a gente está fazendo esse trabalho, só um instante. O caminho não tem outro que não a formação continuada, João. A gente insiste em ver o que aconteceu desde o Proinfo, que foi levar tecnologia, levar laboratório, levar recurso, e deixar frágil esse processo de formação, a gente vê que não funciona. Então, o caminho é esse, é estruturar a formação continuada, formação voltada aí a partilhas de experiências. Nós temos muitos professores que já fazem acontecer muita coisa nas nossas escolas, e muitas vezes a gente não conhece, porque eles ficam lá, quietinhos nos seus lugares, não partilham. A escola também não foca naquilo que é bom, muitas vezes evidencia muito o que não está dando certo e deixa passar aquilo que já está dando certo. E essa partilha de experiência ela é muito importante também, e a gente tem visto que dentro desses processos formativos, tanto no estado quanto no município, a gente descobre muitos talentos e que eles são também fazem parte de um grupo que podem multiplicar o que já fazem. Então, a formação de professores é o caminho, é estruturar, é fazer esse levantamento de professores que já têm essa expertise, que já fazem um trabalho interessante com a temática, e fazer essa formação entre pares de acordo com a realidade de cada instituição, né? Eu acredito que o caminho seja esse. Exato, exato. A Beneficência Computação foi apresentada este ano na Jornada Pedagógica na cidade que trabalho e depois nada mais, né? Então, as pessoas, elas, principalmente as que estão à frente da gestão, elas acham que eu fiz aquela palestrinha já é suficiente. Não, eu tenho que mostrar também as evidências, né? As formações que aconteceram, a carga horária compatível, né? Não são algumas horas que vão suprir a cabeça dos professores de conhecimento. Não é apenas o conhecimento teórico, mas conhecimento prático. Porque não adianta eu chegar e dizer, robô, a estratégia com o robô, ou a separação das peças, é o que pode desenvolver no teu aluno, mas o professor sabe montar essa experiência depois que eu sair de perto? Será que sabe? Acho que não. Então, uma experiência não só teórica, mas prática, torna-se fundamental para que essas experiências realmente possam acontecer, principalmente para que a escola tenha evidências do que ela está fazendo e que possa provar para o MEC e, assim, né, atender as demandas da NCC Computação. Né? E aí a Eliane comenta que interessante é que a grande parte, interessante é que em grande parte temos alunos que já produzem artefatos tecnológicos, mas professores que são usuários somente. Precisamos romper, enquanto professores, sermos também produtores, né? E não só consumidores, mas também que a gente consiga produzir artefatos. E ela complementa que outro ponto é que nem toda atividade lúdica envolve a computação desplugada. É necessário que a intensidade, eu não chamo a intensidade, mas a intencionalidade pedagógica, né, objetivos pontuados no currículo, precisamos estar abertos a aprender atividades desplugadas. Né? Então, não é usar por usar, mas usar com planejamento, usar pensando nos objetivos pedagógicos que realmente estão ali de trás daquela proposta. Né? E, bom, se quiserem colocar também mais perguntas, ainda temos aqui um espacinho. Tá? E o que você acha, quais seriam os próximos passos aí, perspectivas para a consolidação dessa computação na educação básica na rede municipal aí
que você estudou, ou dessas experiências que você está tendo mais, né, de perto agora com o BNCC Computação? Próximos passos para avançar. João, a nossa preocupação é que, em decorrência, né, dessa necessidade que se coloca agora, dessa exigência, né, não nem necessidade, é exigência mesmo, porque o não cumprimento vai comprometer também recursos financeiros, né, para os municípios que não comprovarem que de fato estão trabalhando, incluindo a educação digital em seus planos, em seus currículos e na prática pedagógica. Nosso medo é que passe e depois aconteça o que já aconteceu em outros momentos, né? E que isso não tenha continuidade e que principalmente nessas realidades onde a gente sabe que não está acontecendo nenhuma iniciativa, né? Porque a gente tem esse exemplo muito interessante da preocupação do município em trazer uma formação, em levar uma formação para os seus professores, mas é como já se colocou aqui, até a colega colocou aí no chat, se apresenta numa jornada pedagógica e depois disso nada mais acontece, né? Então, assim, é impossível que haja uma mudança de prática, é muito difícil que se estabeleça, de fato, o ensino e a educação digital nas escolas, se não houver essa consistência, essa constância na formação, essa constância de deixar claro a necessidade que ela vem, não é só a necessidade de cumprir com essa exigência, mas é uma necessidade social que nós temos de responder a essas questões sociais da tecnologia, do digital, da inteligência artificial, e a gente precisa se preparar e preparar os nossos alunos, né? E a gente, muito interessante também, outro diálogo que a gente consegue fazer nessa formação, é que muitos professores, eles não têm ainda afinidade com esses recursos, tanto quanto os alunos. Então, assim, os professores, eles não conseguem, muitas vezes, identificar o que é verdadeiro, o que é falso da inteligência artificial, o que é uma fake news. Então, assim, tudo isso está também também importante, né? É um trabalho não só de ensinar o professor a como levar a educação digital para a sala de aula, a BNCC Computação, mas é uma questão também de preparar o professor para esse mundo que é digital e que ele passou a fazer parte dele no processo e que não tem ainda muitas das competências, né, para atuar e principalmente para ensinar com esse foco. Então, eu acho que o caminho é mesmo a formação e a continuidade, né? A gente que está à frente assim, desses processos, principalmente no Estado, a gente vê como ainda é falho, ainda falta muito, porque assim a gente construiu um documento enorme sobre os referenciais digitais para a educação digital aqui do Rio Grande do Norte, lá do Rio Grande do Norte. Mas aí, qual a estrutura de formação continuada que a gente já tem para levar isso de forma consolidada e consistente e contínua para os nossos professores? Então, assim, já estamos no meio do ano e a gente está começando agora, com relação ao Estado, a dar um pontapé de organizar uma formação, enquanto os núcleos, isoladamente, estão já conseguindo ir lá trabalhar com as escolas, esses questionamentos, né? Desenvolver algumas dessas competências. Mas a gente vê que, por parte do macro, ainda é muito a cobrança, a gente precisa implementar, mas a gente ainda não vê uma ação consolidada de formação para que realmente os professores se sintam confiantes nesse trabalho. Exatamente. Repercutir para recursos financeiros e também de aprendizagem. Certamente as avaliações em larga escala irão cobrar competências do aluno e os livros estarão aí adaptados, caso o município de fato cumpra o que é preconizado. Então, eu agradeço, Michele, suas colocações, a apresentação da sua experiência. Então, é sempre um prazer conversar com você, aprender com você. Desejo sucesso aí na implementação da BNCC no município que você está aí apresentando, mas também em outros que você esteja
coordenando e muito sucesso aí em todas as suas ações e nos encontramos em outro momento. Tá bom? Muito obrigada, João. Continuidade de um ótimo evento, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. E aí, dando continuidade aqui à nossa programação, né? Continuando também a falar sobre BNCC Computação, nós trazemos aqui